Olá gatinho, olá gatinha, seja bem-vindo ao canal Ciência Rústica aqui com o professor Rainan Machado. Mais uma videoaula para vocês e nessa videoaula eu vou estar falando sobre o carbono, seus tipos de ligação e também as suas classificações. Como já sabemos, a química orgânica é a área da química que estuda o carbono e os compostos formados por esse elemento. Por que o carbono ele é tão especial a ponto de ter uma área da química específica para estudar ele e os seus compostos? Bom, são duas razões principais. A primeira é a capacidade do carbono de realizar 4 ligações, ou seja, o carbono se liga 4 vezes com outros átomos. A segunda característica que torna o carbono especial é a capacidade dele de formar cadeias. Ou seja, a capacidade dele de se ligar repetidas e repetidas vezes, formando aí milhões e milhões de estruturas diferentes. Por causa dessas duas características, a capacidade de realizar 4 ligações e a capacidade de formar cadeias, o carbono ele é tão especial. As 4 ligações do carbono elas podem ser realizadas de maneiras diferentes. O carbono pode realizar essas 4 ligações de forma simples. 4 ligações simples, chamadas de ligações sigma. Quando o carbono ele faz 4 ligações simples, ele está ligado a 4 outros átomos. Ele possui uma geometria tetraédrica. E nesse caso dizemos que o carbono ele tem uma hibridização sp3, tá bom? Então, 4 ligações simples ou 4 ligações sigmas, geometria tetraédrica e hibridização sp3. Mas o carbono ele também tem a capacidade de fazer ligações duplas. Então, as 4 ligações do carbono podem ser 2 ligações simples e uma ligação dupla. Nesse caso, dizemos que o carbono ele está hibridizado em sp2, ou seja, ele tem hibridização sp2. A geometria do carbono que faz uma ligação dupla e 2 simples é uma geometria trigonal. E nesse caso, ele tem 3 ligações sigma e uma ligação pi. Como o carbono faz ligações duplas, então ele pode fazer as suas 4 ligações sendo 2 ligações duplas. Nesse caso, o carbono tem hibridização sp e a geometria do carbono que faz 2 ligações duplas é uma geometria linear. Nesse caso, o carbono tem 2 ligações sigma e 2 ligações pi. Mas o carbono também pode realizar uma ligação tripla. E aí, nesse caso, ele vai ter uma ligação simples e uma ligação tripla. Também tem uma geometria linear e também é hibridizada em sp. Então, até agora, vimos aí as 4 ligações do carbono e como que essas ligações podem ser feitas. Mas o carbono ele pode ser classificado dentro de uma cadeia carbônica, tanto quanto ao tipo de ligação que ele faz, também quanto ao número de outros átomos de carbono ligado a ele. No primeiro caso, quanto ao tipo de ligação, o carbono ele pode ser classificado em saturado ou insaturado. Um carbono saturado é aquele que está ligado a 4 outros grupos de átomos, ou seja, ele possui 4 ligações simples, 4 ligações sigma. Então, se o carbono faz 4 ligações simples, ele é um carbono saturado. Agora, se o carbono possuir ligação dupla ou ligação tripla, esse carbono ele é classificado como insaturado. Agora, o carbono ele também pode ser classificado em carbono primário, secundário, terciário ou quaternário, a depender de quantas ligações esse cara faz com um outro carbono. Então, os carbonos que estão nas extremidades são carbonos que estão ligados a apenas um outro átomo de carbono. Das 4 ligações dele, apenas uma é com outro carbono. Esses carbonos são classificados como carbonos primários. Se o carbono está no meio da cadeia carbônica e das 4 ligações dele, 2 são com outros carbonos, então esse carbono é um carbono secundário. Se o carbono faz 3 ligações com outros átomos de carbono, ele é terciário. E se todas as 4 ligações dele for com outros carbonos, ele é quaternário, tá bom? Então, se o carbono liga a um carbono apenas, primário. Se ele se liga a 2 outros carbonos, secundário. A 3 outros carbonos, terciário. A 4 outros carbonos, quaternário.
Chegamos ao final aí então da nossa videoaula sobre o carbono, os tipos de ligação e classificações que o carbono recebe. Espero que vocês tenham entendido o conceito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, que qualquer interação aí vai nos ajudar a continuar crescendo e a produzir vídeo de qualidade para mais e mais alunos. Um beijo do professor Rainan Machado, até a próxima videoaula.